época que isso talvez ainda não tivesse, como teve a questão da liberdade, da descontração, um caráter político, né, contra a ditadura, a questão da presença gay na Banda de Ipanema ainda não era discutido tão politicamente naquele momento. Só que isso já era uma potência naquele instante. Era uma coisa muito forte. E que continuou até os últimos carnavais. E aí, com tudo que originalmente o nome gay quer passar em termos de colorido, alegria, festa, e que assim, eram desfiles realmente extraordinários. O problema que aconteceu, né, com a maior parte dessas bandas mais famosas, e que é lamentável, é o número de pessoas que vai. Né? Se a gente falou lá atrás sobre a banda do Bola Preta, né, a banda de Ipanema e outras bandas da Zona Sul do Rio de Janeiro ficaram mega lotadas. Né? E depois, com essas bandas, esses praticamente trio elétricos que foram criados dentro do Rio de Janeiro, o da Preta, o da Anitta, também são uma loucura, né? Sargento Pimenta, 350 mil pessoas atrás, é uma coisa de doido. Só que, o que vai acontecer? Há uma influência, e eu não posso dizer que seja exatamente provocado por isso, mas aquela foto, aquela busca de uma fotografia mais panorâmica, ligada à televisão, ligada aos grandes destaques do carnaval, vai ganhando com o tempo um certo tipo de concorrência de um tipo de fotografia, uma dissidência, que é uma fotografia mais discreta, mais fechada, mais particular do carnaval, que não mostra o conjunto da escola de samba, que não mostra todo o desenvolvimento de uma determinada ala, e que começa a fotografar, e vários fotógrafos vão trabalhando com isso, o Alex Ferro é um deles, com pequenos detalhes do carnaval, e que vai dando uma outra dimensão. De certa maneira, eu acho que isso também tem muito a ver, uma maneira de olhar, talvez, penso influenciada até pelos blocos, que você não fotografa um bloco no conjunto quase sempre, e você fotografa algumas pessoas, alguns personagens. O que você acha disso, Márcio? Você concorda com isso? Você sente essa diferença, uma transformação disso na fotografia? Ainda está fechado o seu áudio. Eu tive um pouco dessa experiência até no carnaval, né? Eu também fotografo carnaval de uns 3 a 4 anos para cá, especificamente um bloco em Tiradentes, e tive essa experiência, né, de estar fotografando esses personagens, e até mesmo, como a Simone estava falando, né, eles acabam vindo ao encontro também do fotógrafo, e essa espontaneidade, né, e também fotos até curiosas como essa, enfim. Eu acho bem interessante, e também já participei dessa experiência, né, de não fotografar apenas o bloco como todo, mas aqueles personagens que estão ali, a emoção, né, de cada um. Perfeito. Eu sinto muito isso, e eu acho que isso está acontecendo muito no carnaval, né? Então, fotos como essa, você fotografa pequenos... né? E também, dentro de uma visão mais jornalística, né, o conjunto desses bares dentro da sociedade da época. Eu não sei se o Belial está ainda aí. Se ele tiver, a gente podia raptar ele para ele falar um pouquinho a respeito dessa foto, que eu acho maravilhosa, porque... Estou aqui sim, estou aqui ouvindo vocês, ouvindo e vendo vocês. Eu acho essa foto incrível sua, Belial. Pode não ser as mais...
Você conseguiu garimpar fotos minhas em algum canto? Ah, não, em muitos lugares, né? Eu deveria ir com HD e roubar tudo que é seu, mas não dá para fazer isso o tempo todo. Mas eu adoro essa foto por vários motivos. Eu acho que ela é importante, porque a gente tem uma dimensão não apenas do baile do carnaval, não fechada na figura da pessoa que está curtindo o carnaval, mas você dá uma dimensão social muito grande aí nessa foto, né? Porque você fotografa algo que, muitas vezes, quando a gente fotografa determinados assuntos, você faz questão, inclusive, de apagar, que é um entorno. E você deixa para a gente o entorno dessa fotografia. Eu acho isso muito forte. Isso, esse baile das bonecas no Cine de São José, na Praça Tiradentes, eu não sei onde era sequer o Cine de São José, Belial. O Cine São José era um prédio antigo, bonito, tinha sido um teatro de revista, né? Na época em que o teatro de revista, né, era importante aqui no Rio. Era na esquina ali da Praça Tiradentes, onde hoje tem um hotel Ibis, que é na esquina também da Rua da Carioca. Sim. Não sei se vocês conseguem localizar. Tem um prédio perto moderno daquela ali. aquela igreja Isso, anglicana. próximo àquela igreja, exatamente. Presbiteriana. Isso, exatamente. E o que acontece? Nessa época não havia esse termo gay. Os bailes eram os bailes dos enxutos e das bonecas. E aí, na Praça Tiradentes, tinha o baile no São José e no Carlos Gomes, e as pessoas transitavam entre um teatro e outro. E, na verdade, é que havia, eu acho que, naquela época em que não havia toda essa questão de identitarismo e tudo mais, eu acho que havia uma convivência muito mais harmônica com a população. Você vê, não havia essa agressividade, um preconceito tão grande que existe hoje. Não só ali, havia também um outro baile que era muito curioso, que era na Rua Gomes Freire, que no finalzinho dela tinha um botequim muito pequeno chamado Paulistinha e um hotel em frente. E o bicheirozinho, que era um bicheiro típico de óculos Ray-Ban, camisa florida com correntinha de ouro, aquela coisa típica do estereótipo do bicheiro. Ele patrocinava esse baile e eles montavam uma passarela que vinha de uma janela do hotel e ficava suspensa na rua. E os concorrentes se vestiam lá no hotel e desfilavam ali. Tinha a Laura de Vison, todos aqueles famosos da época, né? E o público eram famílias, crianças, as mulheres, porque naquela época muita gente ainda morava na Lapa, né? E eu acho que isso era um ambiente muito mais interessante, né? Do que esses redutos, essas coisas fechadas hoje, em que você só tem o ambiente LGBT. Se você não é LGBT, você nem entra, ou o ambiente isso, ou o ambiente aquilo. As pessoas criaram muros e barreiras entre si, né? Eu acho que isso é uma grande besteira, sabe? Bom, eu estou fazendo um discurso aqui desnecessário para falar da foto. Você, na hora que fotografou, você tinha visto esse olhar? Sim, claro. Essa moça porca com o rapaz? Sim, e esse senhor barrigudo com essas baquetinhas na mão para botar ordem na entrada ali, mas não de forma agressiva, não estava ali para bater em ninguém. Você vê o guarda lá de braços cruzados. Você vê, são tipos diferentes, né, que convivem de alguma forma com uma certa harmonia, porque não existe ali uma atitude agressiva entre eles. Era um outro Rio de Janeiro, completamente diferente do de hoje, né? No comportamento das pessoas, nos programas, nos locais, são locais que nem existem mais. Posso falar? Ô, Mauro, eu não sou uma fotógrafa como vocês, né? Mas eu fotografo no carnaval, me meto no bloco, às vezes boto escrito de imprensa para o pessoal
dar uma onda, achar que é fotografar, né? Carnaval é carnaval. Carnaval eu entro como uma foliã. E o que eu observei no último carnaval da pandemia foi uma dificuldade um pouco de fotografar as pessoas, porque muitas não queriam ser fotografadas. Eu me lembro que uma menina chegou junto de mim e falou assim, não me fotografa não, porque eu sou evangélica e eu estou aqui escondida. Então, eu escutei muita coisa parecida, assim, sabe? Olha, isso vai para onde? Porque hoje vai para rede social, vai para Facebook, todo mundo vai ver, né? Antes você ia só para revistas, você ia para o jornal, e eu notei muito medo de muita gente, inclusive da turma, né, dos gays, né, na cidade deles, talvez que não, né, não quisesse aparecer, e muitas falaram isso para mim. Mas eu vou confiar em você. Eu falava, não, você é para isso, não vamos fazer, não. Porque existia muita gente ali naquele carnaval que queria ser carnaval, mas não podia ser carnaval. Então, Entendi. eu presenciei muito isso. Talvez até exatamente, né, Graça? Também por conta dos evangélicos, da igreja. Não, eu acho que é mais, Graça, do que por conta dos evangélicos, é pela onipresença dentro das redes sociais, e implica muito, né? Eu acho que também tem isso. Olha, Belial, eu poderia falar muito mais dessa foto aqui, mas já são 9h30 da noite, vamos avançar, que senão a gente fica muito tarde. Mas eu acho essa foto extraordinária em muitos sentidos. Eu acho uma grande foto. Eu acho que tem uma mistura de campo e extracampo aí, que é uma coisa assim. Tem muito assunto aí. Eu acho que tem muito assunto aí, mas vamos andar. Olha que coisa boa, né? Tem uma foto e o autor da foto está aqui com a gente hoje. Eu que pulei sorte aqui nossa, né? Inteiramente um trabalho do Alcir Cavalcante, que eu acho muito interessante, trabalho de fotografia, porque já está muito tarde, mas é um trabalho do Alcir, que ele escreveu um livro a respeito de fotografia e carnaval, no qual ele tem uma enorme modéstia. Ele só publica 6 fotos dele. E o resto é um texto que ele escreve, que eu acho isso de uma modéstia extraordinária. Mas vamos voltar à questão política. Esse carnaval de 89, nessa fotografia, que eu não sei o autor, em 89, tinha com a questão da autoria e de diversas fotos, eu vivi isso na Manchete até os anos 90, que simplesmente aparecia o nome de todo mundo, fotógrafos num canto, e não dava o nome de um por um na fotografia. E alguns editores diziam, não, dá muito trabalho, não dá para botar, não. Mas esse carnaval foi extremamente interessante da Beija-Flor. A imagem censurada. E foi um carnaval que teve uma força política muito grande, social muito grande, né? Ratos, uriubus, larguem a minha fantasia. Então, em segundo plano, vocês vão ver aquele cartaz cheio de urubus cenográficos ali, escrito mendigos, desocupados, pivetes, meretrizes, profetas, esfomeados, e o povo, tirem-os dos lixos esses imensos restos de luxo, façam suas fantasias e venham brincar. E o que acontece no final desse carnaval de 89? Os garis entram e participam do desfile. Foi um dos carnavais mais marcantes que a gente já teve. Então, a questão de carnaval e política é extremamente importante, extremamente marcante, que a gente vai ver, como, por exemplo, Raoni, na Imperatriz Leopoldinense, que a gente pode pensar que era simplesmente uma participação cenográfica, mas o fato é que determinados assuntos, a partir dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, começam a ganhar uma dimensão muito maior. Como também a questão do corpo e o destaque do corpo. Isso aqui num Carnaval de São Paulo, feita por um autor desconhecido, mas a questão dos corpos masculinos e femininos, que começam a ganhar um destaque maior. Essa foto é famosa. Político que isso vai ganhando. Não é à toa
que Itamar Franco, num momento político muito duvidoso da vida dele, que ele está sendo muito atacado, inclusive haviam comentários a respeito da sexualidade dele, que ele posa ao lado da Lilian Ramos e que ela faz essa fotografia. Essa fotografia foi muito marcante, muito famosa na época, né? E que aí ela se tornou a namorada do Itamar Franco. Saiu em toda a imprensa, publicou isso Nossa, aí. mundial. Uma loucura. Essa foi muito famosa e essa aqui também. Então, a questão do corpo, do carnaval e política se tornam cada vez mais intensas, embrenhadas nesse momento, né? E isso vai se tornando uma coisa muito forte. Ao mesmo tempo, a questão política vai ganhando uma força muito grande no final dos anos 80, com esses novos blocos que vão surgindo, em especial aqui no Rio de Janeiro, né? O Sovaco de Cristo, nos anos 80, né? É um bloco ainda muito alternativo e pequeno, que fazia festas ali no Clube Condomínio, no Jardim Botânico, subindo para o Horto, né? E um dos sambas dele mais famosos foi essa República dos Vira-Latas, né? Do Lenine. E que esse pequeno bloco, né, que era nesse momento, era um bloco mínimo, né? Ele vai crescendo e isso vai se tornando uma atração. A Manchete chega a falar disso nessa época, né? E o Sovaco, em 2013, era isso que vocês estão vendo, um bloco de mais de 100 mil pessoas. Então, os números foram crescendo cada vez mais dos anos 2010 para cá, e o que foi ocorrendo? Uma explosão de blocos de carnaval em tudo quanto é bairro do Rio de Janeiro, inclusive com blocos, de certa forma, como a gente pode dizer, escondidos, piratas, que saíam sem avisar. Somente as pessoas dos próprios blocos é que conheciam isso, né? A política se torna cada vez mais marcante dentro desses desfiles, dentro e fora da Sapucaí, e o interesse no carnaval e nas formas visuais do carnaval se expande além do Rio de Janeiro. Aqui as fotografias do A.F. Rodrigues, lá em Paraty, que tanto o Arrastão de Jabaquara quanto o Bloco da Lama se tornam extremamente queridos e procurados pelos fotógrafos do Rio de Janeiro. Aqui o Bloco da Lama, também numa foto do AF. Essa da Elisângela. E aqui do Ratão Diniz. Também no Ratão, essa aqui. Mostrando detalhes, aspectos particulares e não mais o conjunto da obra. E os cloves, né, os bate-bolas da Zona Oeste, também se tornam extremamente fotografados, né? Tanto pelo Ratão quanto todo o grupo que foi criado dentro do Imagens do Povo, né? Um projeto extraordinário feito pelo Dante Gastaldoni e o João Roberto, né? Que se tornam cada vez mais marcantes, né? A turma deles sai fotografando de uma maneira muito significativa esses grupos de bate-bola, né? Que eram ligados e sempre tratados como se fossem marginais, criminosos, muitas vezes, né? Então, a fotografia dos blocos de carnaval, seja por profissionais da fotografia, seja por fotógrafos semiprofissionais ou realmente amadores, se torna uma coisa extremamente marcante e rica. Por quê? Porque é uma explosão de pequenos blocos que vão surgindo. Aqui, no caso, Loucura Suburbana. E mesmo dentro das comunidades. Aqui também do AF, o bloco Benzo que dá dentro da Favela da Maré, que se torna bastante marcante, né? Agora, é uma coisa toda, né, que para em 2020, que é o último carnaval aberto antes da pandemia.
em Pedra de Guaratiba, em Laranjeiras, no centro do Rio, e onde a questão do corpo feminino começa a ganhar, principalmente nesse último carnaval, um grande destaque, que começa uma série de blocos saindo com garotas de seios nus, né? Então, eu só lembrei que o seio nu, né, no Rio de Janeiro, ainda é um tabu, é uma coisa muito complicada. E um dos primeiros assim, seios nus famosos de baile, no Rio de Janeiro, em praia, foi da Janis Joplin, quando ela esteve no Rio, em 1970, do Rick Ferreira, que acompanhou a entourage dela, né? E aqui na Praia da Macumba. O Frederico Mendes chegou a escrever a respeito disso, nessa matéria dele, né? Também na revista Manchete, sobre uma mulher que fez um topless em Ipanema, em 72, e que foi um alvoroço, uma loucura. A gente pensa, isso é uma coisa muito antiga. Não, recentemente, há poucas semanas, acho que 1 ou 2 semanas, uma mulher foi presa em Ipanema porque estava de topless. Então, a questão do seio nu continua sendo muito problemática dentro da cultura brasileira, né? Aqui ainda mais algumas fotos, o texto também era do Frederico. E a Manchete ainda vai fazer uma série de fotos aqui em 2000 sobre a liberalização da ideia do topless no Brasil. E, num texto que lamento, que é um escritor famoso, um grande escritor, mas é um texto extremamente machista, do Carlos Eli Corconi, a respeito do poder das tetas, que é uma coisa horrorosa, esse texto dele, mas que ele escreveu na época, em 2000 também. E surge uma frequência cada vez maior, né, a partir desse carnaval, do corpo nu, que hoje seria muito complicado a gente ver essa liberalização toda do corpo nu, como a gente viu há 20 anos aqui no Rio de Janeiro, tanto nos blocos quanto nos desfiles de carnaval e dentro dos clubes e bailes, né? A ponto que, em 18, a Ana Beatriz Nogueira ela vai fazer um curta-metragem a respeito dessa questão do topless, que, enquanto na Europa é uma coisa extremamente comum e natural, no Rio de Janeiro, até hoje, é um problema extraordinário. A ponto de a questão do seio nu se tornar uma questão política e que é sempre discutida e reiterada em algumas manifestações, entre elas a Marcha das Vadias, que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e no qual a questão da nudez e do direito da mulher em relação ao seu corpo são muito reiterados. Essa aqui do Rio, também é daqui. E a gente chega aos carnavais com a nudez total, mais ou menos por volta de 2000 até 2005, 2006. Enoli Lara foi muito importante nesse sentido. Ela foi uma das primeiras a se despir inteiramente, e a gente tem os tapa-sexos, que muitas vezes, por conta do suor, do calor, eles se soltavam, e muitas mulheres passaram a se exibir inteiramente nuas. Se isso aconteceu no carnaval, de um lado, e essa questão política que estava acontecendo, do outro ocorre uma coisa muito curiosa. Existe uma carnavalização das manifestações políticas. Aqui, numa manifestação política na frente do Palácio Tiradentes, isso aqui é a esquina do Fluminense, ao lado do Palácio, né? Uma mãe participa com uma criança vestida de Hulk. Ou, numa outra manifestação, um rapaz posa com uma roupa militar com uma cara de burro. Ou ainda, a menina posa na frente dos militares, todos paramentados com essa roupa de guerra.
Então, começa aí uma coisa muito interessante, né? Uma mistura muito interessante. Ao mesmo tempo que o carnaval se politiza, as manifestações políticas, de alguma maneira, se carnavalizam. E isso vai ocorrendo de uma forma cada vez mais significativa. E as jornadas de junho de 2013 mostram isso de uma maneira muito forte, né? Esse rapaz que se fantasiava de Batman, ele aparece em inúmeras manifestações, levam um cavalo de Troia cenográfico desses para manifestações, ou o rosto, né, do Anonymous se torna cada vez mais comum o uso de máscaras e de coberturas para não ser identificado, como a gente estava falando um pouco mais cedo também, se torna mais recorrente. Então, na realidade, há uma transformação e uma fusão de questões políticas e carnavalescas dentro do carnaval e das manifestações no Rio de Janeiro, e eu acredito que em grande parte do Brasil. Essa foto da Priscila Soares também é extraordinária, né? Quando havia uma discussão muito séria a respeito da questão da Copa do Mundo no Brasil. E essa da Flávia Neves, que ela é uma artista, é uma performer, ela saía nas manifestações com essa roupa de carnaval e essa máscara para se proteger, naturalmente fazendo parte da fantasia, né? Dentro das manifestações políticas daquele momento. E essa aí mais uma vez, é bem interessante pela reação ali da polícia também, né? Eles... Eu acho que é muito isso, Jorge. Eu acho que eles participam disso também. Eles não são isolados dessa questão fotográfica. Pela roupa que eles usam, pelos andrajos, há uma questão ali não só de vaidade, mas de atitude deles também dentro disso. Existe toda uma coreografia não marcada, né, mas que existe dentro dessas manifestações. Você pode ter certeza disso. E eu falo também da reação deles com ela fantasiada, né? O olhar, né? Esse olhar que eles estão aí para ela, né? Bem interessante também isso. É muito forte isso. É muito forte isso. Eu vou avançar, gente, para a gente terminar. É importante a gente não esquecer Carlos Vergara. Carlos Vergara, na década de 70, ele vai criar uma série Carnaval que ele vai fazer com o bloco Cacique de Ramos, que não fica em Ramos, mas ele fica do lado, né? Mas ele é conhecido como Cacique de Ramos. E que, na realidade, é um interesse que a gente pode pensar que é um interesse antigo de intelectuais do campo da arte ligados ao popular, que isso vem de lá de trás, da década de 20 e 30, com Mário de Andrade, com Villa-Lobos, que estão interessados no popular e, de alguma forma, transformar esse popular dentro de um campo de arte mais erudito. E o Vergara participa disso e faz uma série de trabalhos muito interessantes nesse sentido. E, recentemente, o pesquisador Maurício Barros de Castro, eu não sei se minha tela dá para ver aí, ele vai escrever esse livro aqui, que é um livro que discute essa questão. Vocês conseguem enxergar um pouquinho dele aí? Dá para ver uma parte, Mauro. Dá para ver o nome do autor, Carnaval, mas o resto da tela você tem que subir um pouco. Assim, levanta um pouco, aproxima e levanta aproxima um pouco. E levanta. Isso. Aí, Carnaval Ritual, é isso? Carnaval Ritual. Do Maurício Barros de Castro, saiu pela Cobalgó. Eu acho que esse livro tem 1 ou 2 anos apenas, e que é um livro bem interessante para discutir o trabalho do Vergara no Cacique de Ramos, e que tem uma força e um impacto muito grande. Essa é a grande foto dele, que é uma fotografia de carnaval que circula em museus e galerias de arte do mundo inteiro, já há várias décadas, né? É uma fotografia muito poderosa. Ele fotografou, ele não tem nenhuma interferência nesses elementos que estão aí na fotografia.
ele simplesmente chegou lá e encontrou essas figuras e fotografou. Então, a questão política e artística desse campo também é muito marcada e tem uma trajetória paralela a tudo isso que a gente viu, muito interessante. Pode não ter a mesma dimensão, o mesmo destaque, mas é importante a gente refletir sobre isso também. Outro que vai pensar de uma forma bastante artística nisso também é o Rogério Reis, na série dele Na Lona, que ele para lá na Presidente Vargas, no Bola Preta, e bota uma lona e sai fotografando. O uso da lona é de uma tradição muito antiga, secular, realmente, dentro da fotografia. O Rogério diz que, quando começou isso, foi muito mais intuitivo do que dentro de um projeto artístico, mas é importante lembrar que o Rogério também, com o Jorge Arques, que deu uma formação em termos de fotografia surrealista, dadaísta,